Quero estar convidando você para abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Vou estar lendo apenas 2 versos aqui, tá? Que é uma passagem extremamente conhecida. Mateus 7:7. Fala assim, ó: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Amém? Eu acho que você já deve ter visto alguém preparando alguma receita alguma vez, e quando você está vendo o preparo, né, a pessoa está colocando aquele monte de coisa gostosa, você já viu, né, James? E aí você fala assim, nossa, esse negócio vai dar bom, hein? Né? Nem terminou, você já sabe o resultado já, né? E quando eu estava lendo essa palavra, eu comecei a ver esses ingredientes que Jesus usou aqui. E eu tenho por mim que tudo aquilo que Deus fala tem um motivo em específico. Existe um algo escondido por trás ali. E aí quando eu olhei para esses ingredientes, eu falei pedir, buscar, bater. Eu falei, esse negócio vai dar bom, hein? E hoje nós vamos falar a respeito disso daqui de uma forma um pouco mais aprofundada. O que Jesus ele quer nos instruir, o que ele quer nos ensinar. E uma das coisas que eu já quero adiantar para você é que existe uma diferença muito grande entre acreditar em Deus e viver como alguém que realmente acredita. Uma diferença enorme. E muitos cristãos, eles esperam que Deus faça tudo, né? Mas Jesus, ele nunca ensinou para nós um evangelho de espectadores. Ele nos ensinou um evangelho de pessoas que executam. Inclusive ontem, não foi hoje, eu respondi numa caixa de perguntas e uma senhora perguntou assim: existe a possibilidade de problemas de casamento, brigas entre o casal, serem intervenções espirituais? Aí eu falei para ela assim, com certeza, só que isso é um problema. Aí eu expliquei, é um problema porque isso alimenta as pessoas que gostam de transferir responsabilidade. Porque até no mundo espiritual existem leis, existe circunscrição, existe até onde você pode ir. E o que é de Deus o maligno não toca. Então, até para que o maligno possa tocar em você, ou você tem que dar liberdade para ele, ou o próprio Deus tem que dar liberdade para ele. Então, eu preciso entender que se realmente está acontecendo uma intervenção, um problema dentro do meu relacionamento, e isso é espiritual, eu preciso procurar antes de mais nada se não tem brecha. Porque são raros Jós que existem ainda nos dias de hoje para que Deus possa dar liberdade para o diabo mexer em alguma coisa na sua vida. Porque, conforme eu normalmente digo, né, nós andamos tropeçando nas nossas próprias pernas, que dirá se ainda tivesse alguma coisa a mais. Então nós nem precisamos de intervenção, a gente está fazendo as bobagens por conta própria. Então o que nós precisamos entender de uma forma madura é que eu sou responsável por aquilo que eu estou vivendo, pela vida que eu estou vivendo, por aquilo que eu tenho e por aquilo que eu não tenho. E mesmo quando existem intervenções espirituais, conforme nós falamos na última palavra que eu trouxe aqui, ou Deus ele está querendo me ensinar alguma coisa, ou ele está querendo me provar de alguma forma. Deus ele não brinca comigo, ele não me usa, né? Então nós precisamos sair dessa forma de enxergar as coisas superficialmente e enxergar a forma como Deus ele trabalha de verdade. Então você percebe aqui que Jesus ele fala de 3 verbos, né? Pedir, buscar e bater. Todos verbos que falam de fazer alguma coisa, falam de movimento. Então aqui já fica bem claro, conforme eu acabei de falar, que o reino de Deus não é a respeito de acomodação, de chegar e ficar. E o Santo Agostinho ele tem uma frase que fala assim, ó: ore como se tudo dependesse de Deus, e trabalhe
como se tudo dependesse de você. Lacrou, né? Ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Ou seja, ele falou exatamente aquilo do que Jesus está tratando aqui nessa palavra. Então nós entendemos que muitas coisas não vão acontecer do jeito que a gente quer. Muitos pedidos de oração não vão ser respondidos na hora e da forma como nós gostaríamos que fosse. Mas nós entendemos que nós temos uma responsabilidade. Por que nós temos essa responsabilidade? Porque Deus, ele escolhe agir através de nós. Sabe-se lá por quê. É assim que ele faz. Eu sempre digo, né? Deus não podia ir lá e resolver as lutas, as guerras ali do povo de Israel? Podia. Mas ele vai lá, escolhe Gideão, aí chama a galera para a batalha, aí manda todo mundo embora, fica só um pouquinho. E depois, quando Gideão chega lá para a batalha, Deus vai e resolve tudo do mesmo jeito. Então, conforme nós vemos isso se repetindo na palavra de Deus o tempo todo, Deus, ele trabalha por intermédio de nós. Ele só precisa que você esteja no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Então, eu preciso orar. Eu já vi pessoas falando assim, você acha que se você ficar orando por Israel, vai acabar a guerra lá de Israel? Não é a respeito de acabar ou não acabar a guerra. Tem coisas que vão acontecer independente da minha vontade. Mas assim como eu estou em pé hoje, porque eu sei que tem pessoas que estão orando por mim, tem pessoas lá que estão em pé porque tem pessoas aqui que estão orando por elas lá. Então, se a palavra de Deus diz que nós devemos orar uns pelos outros, então nós devemos orar uns pelos outros. Porque nós estamos sendo instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Então, começando aqui pelo pedir, o pedir logo é claro, é óbvio que o pedir ele fala a respeito de humildade, né? Ele fala a respeito de você acreditar que você não se basta por si mesmo. Eu preciso de Deus. Ou seja, eu saio da minha autossuficiência, que é aquilo que mais o ser humano tem trabalhado, aquilo que mais o ser humano tem vivido, né? Buscando desde lá do Éden, e eu reconheço a minha dependência. Eu reconheço que sem Deus eu não sou nada. Lá em Mateus 5,3, ele vai falar assim, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ser pobre de espírito não é você se enxergar como menos do que você é, mas é você reconhecer que tudo que nós somos e que nós temos procede da graça de Deus. Se não fosse Ele, nenhum de nós estaria aqui. Nenhum de nós está aqui porque nós somos santos demais ou porque nós somos bons demais. Nós estamos aqui mediante a graça dele, que nos alcançou. Então isso já deveria ser motivo bastante para que nós pudéssemos celebrar. E existe um detalhe aqui, né? Pedir não é apenas falar com Deus, é você aprender a viver nas mãos de Deus. Quem pede, reconhece que não controla. Quem pede, aprende a confiar. Você pode passar anos vindo aqui na igreja e continuar vivendo como se tudo dependesse de você. Como se tudo que você vive ou que você alcançou fosse por mérito seu, né? Só falta você dizer que você vai ser salvo porque você é bom mesmo, né? Mas o orgulho, ele não impede apenas a nossa oração, ele não impede apenas a nossa experiência de graça. Ele também impede você de estar acessando e recebendo até aquilo que Deus já te deu. Então o primeiro passo para experimentar o extraordinário de Deus é abandonar essa ilusão de que você consegue alguma coisa sozinho. Eu falei isso anteriormente também. E a palavra de Deus, ela fala assim que se Deus ele não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Então se nós não tivermos esse reconhecimento, nós seremos péssimos servos do Senhor. Ele fala de buscar, e buscar exige movimento.
Buscar fala de reorganizar prioridades. E é diferente de você buscar e de você desejar. O Vitor é professor de música e o tempo todo o Vitor ouve pessoas falando assim: nossa, eu tinha o sonho de tocar a bateria. Eu tenho vontade de tocar teclado. Ter vontade, desejar é diferente de buscar. Buscar é os alunos dele que estão lá se esforçando, correndo atrás, tentando aprender. Tem pessoas que vão ter vontade, que vão desejar e nunca vão alcançar. Então a pessoa que ela busca, ela precisa fazer esse movimento de reorganização de prioridades. Isso é importante para mim e é por isso que eu estou gastando tempo nisso. Isso é importante para mim, por isso que eu estou gastando energia, dinheiro. E pouca gente, olha só isso daqui. Muita gente deseja Deus. Está preparado aí? Muita gente deseja Deus, mas pouca gente organiza a vida em torno dele. Muita gente deseja Deus, mas poucas são as pessoas que organizam a sua vida em torno dele. Buscar o reino significa fazer a vontade de Deus. E o critério, fazer a vontade de Deus, a critério das nossas decisões. É por isso que alguns versículos antes desse que a gente leu aí, ainda em Mateus, lá no capítulo 6, ele vai falar assim, ó, nós estamos falando do Sermão do Monte, tá? Para quem não conhece. Então, Jesus ele começa lá no capítulo 5 e ele vai até o capítulo 7 adiante ali. Ele fala assim no capítulo 6, no verso 33. Buscai, pois, primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você percebe que o reino de Deus não é um complemento? O reino de Deus é o centro. Então muitos, para não dizer a grande maioria, estão vivendo de uma forma muito aquém daquilo que são os ensinamentos de Jesus. Porque nós queremos fazer com que o evangelho se aplique na nossa vida. Nós queremos que o reino de Deus, ele caiba na nossa rotina. Mas nós não paramos para pensar se aquilo que nós estamos fazendo, nós estamos colocando como critério, se isso vai agradar a Deus. Se eu estou adorando a Deus com isso que eu estou fazendo. Se Deus vai se agradar disso que eu estou fazendo. Então buscar o reino não é apenas abrir a Bíblia de manhã, fazer um devocional. É perguntar antes mesmo das decisões. É uma coisa que eu e o pastor a gente comenta o tempo todo aqui. A gente fala o tempo todo, irmãos, se você precisar, se você tiver dúvida, nos procure para tirar suas dúvidas. Se você precisa de um conselho, nos procure. Mas o que acontece? As pessoas só procuram depois que a vaca já foi pro brejo. Antes, na hora de tomar a decisão, a pessoa não procura. Mas depois que ela já tomou a decisão errada e aí já estragou tudo, ela fala, e agora, o que é que eu faço? Situação, né? Então o que eu precisava fazer? Eu deveria perguntar antes de tomar uma decisão. Isso glorifica a Deus? Sabe? É você tratar bem quem não pode lhe retribuir aquilo que você está fazendo. É você trabalhar com excelência quando ninguém está te vendo. É você honrar a palavra que você recebeu aqui no culto. É você ser íntegro quando a mentira ela seria mais lucrativa do que você falar a verdade. É você cuidar da sua família como se fosse o seu primeiro ministério. É você transformar o cotidiano em adoração. É a gente fazer uma troca, né? Porque as pessoas elas falam assim, eu vou à igreja adorar a Deus. Você deveria adorar a Deus na sua vida, todos os dias. Não deveria ser aqui o lugar onde você vem para adorar a Deus. Aqui é uma reunião, aqui é o complemento. Aqui nós nos encontramos com os nossos irmãos. Aqui tem a comunhão, né? O partir do pão que eu também preguei alguns dias atrás. Mas a adoração é na hora que eu acordo. É a forma como eu acordo. É a forma como eu recebo os meus funcionários na hora que eu chego na empresa. É a forma como eu recebo os clientes na hora que eu vou fazer um atendimento. É aí que mora a adoração.
E aí Paulo ele fala assim, para não me deixar sozinho aqui, né? Em 1 Coríntios 10:31. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Até comer? Até para comer? Quer comais, quer bebais. Faça de tudo um ato de adoração. O evangelho ele não ocupa apenas essa horinha aqui de domingo, né? Estou aqui vivendo o evangelho. O evangelho ele fala do que isso daqui vai transformar essa segunda-feira, né? Do como que a sua semana está sendo forjada a partir do ensinamento, do entendimento que você está tendo aqui. Qual que é a redefinição que isso vai gerar? Então a adoração não é o que nós fazemos durante alguns minutos no culto, é a maneira como decidimos viver quando o culto acaba. Jesus ele ainda aumenta um pouco mais a intensidade, né? Primeiro pedir, depois buscar e depois ele fala de bater. E aí quem bate acredita que existe alguém do outro lado, né? E bater exige perseverança. Hoje alguém bateu na porta lá de casa e eu moro no apartamento. E para que eu chegue na porta que a pessoa bate, ainda eu preciso descer uma leva de escada. E aí quando alguém bateu, aí eu falei para Esther, tá esperando alguma coisa? Ela falou, não. Eu falei assim, tem alguma coisa para ser entregue? Ela falou, acho que não. Eu falei, se fosse algum entregador também teria falado, né? Da onde que é, mas só bateram na porta. Aí, enquanto nós tivemos essa troca de perguntas, ela falou, eu acho que pode ser fulano de tal que ficou de vir aí para buscar não sei o quê. Eu falei, tá bom, então vou lá ver o que que é. Quando eu desci a escada, não tinha ninguém. E aí eu fiquei pensando, será que é o fulano de tal que a Esther tinha combinado? Aí eu fui lá na área da frente para olhar para a rua. E aí quando eu tava olhando para a rua assim, aí ele tava lá do outro lado da rua, me procurando lá também assim. Aí ele falou, eu falei, sabe, tipo assim, eu tô te procurando, eu também tô te procurando. E ele me encontrou ali. Mas sabe o que isso tem a ver com a palavra? Provavelmente eu acredito que ele não ouviu barulho, ele não viu manifestação nenhuma, ele imaginou o quê? Tem ninguém em casa, né? Ninguém me respondeu, deve ter ninguém em casa. Pleno domingo e tal. Só que eu desci para ver, ele já não estava mais lá. Se não fosse a minha insistência de procurar saber se ele ainda estava lá, coitado, ele já estava lá do outro lado da rua, todo cabisbaixo lá, sofrido. Ele iria perder de buscar aquilo que ele precisava. E nós vivemos exatamente nesse período hoje, onde as pessoas elas não têm essa perseverança de esperar. Mas você já orou? Não, já orei, não resolveu nada. Não surtiu efeito nenhum. Já falou com o pastor? Já falei, já não tem. Eu já fiz o que ele falou para mim fazer também. Acho que não tem mais jeito mesmo não. Então a gente vive numa geração da desistência rápida, né? Antigamente as pessoas elas eram enquanto não conseguisse não parava. Hoje em dia a pessoa tenta uma vez, né? É só você pensar nos seus filhos. Fala para fazer tal coisa. Foi lá fazer? Fui. E por que não fez? Porque eu não achei. E ficou por isso, né? Se eu não pergunto por que não fez, ia ficar por isso mesmo, né? Então você percebe o quê? Que é uma geração que desiste muito fácil, desiste muito rápido. É igual o pastor falou aqui, dando o testemunho dele, né? Depois de tudo aquilo que eu já passei, para me abalar, para me fazer desistir, tem que ser alguma coisa muito sobre-humana. E talvez pelo conforto que nós geramos para essa geração se tornou essa geração fraca que nós percebemos. Mas não só essa geração que eu falo de idade, não. Tem muitas pessoas adultas que também têm esse mesmo comportamento. Sabe por que eu falo? Porque todo santo dia eu convivo com pessoas que, por bobagem, estão desistindo do seu casamento. Eu convivo com pessoas que estão trocando de família, porque me desagrada de alguma coisa. E quantas pessoas que no ministério, nós não sabemos que essas pessoas desistiram do ministério, porque talvez as coisas não aconteceram do jeito que elas queriam.
né? Desistiram dos sonhos. Meu Deus, se a gente for falar de gente que desistiu da igreja, é a coisa que mais tem hoje, né? Ah, e o líder lá olhou feio para mim, aí depois disso eu nunca mais fui para a igreja. Desistiu da igreja, por quê? Por causa do líder que olhou feio. Ele era feio já, você não sabia? Não é que ele tinha olhado feio para você. Pessoas que desistem de pessoas, né? Se nós aprendêssemos a ser como Jesus, pessoas que desistem de pessoas. Sabe uma das coisas mais lindas que eu acho na restauração de casamento? Eu converso com o pessoal que está na peleja ainda, e eu falo para eles assim, eu acho que o momento mais célebre na restauração do casamento é quando o outro que estava fora, que não queria mais saber, e não sei o quê, agora eles já viveram a restauração de casamento, e esse que estava fora, ele se vira e fala assim, eu te agradeço por você não ter desistido de mim. Eu acho que ali é o suprassumo, chegamos no ponto mais elevado. Eu te agradeço por você não ter desistido de mim. Porque em algum momento eu estava cego, em algum momento eu me perdi e eu não estava mais dando conta daquilo que eu estava fazendo. Então não desista das pessoas que você sabe que você precisa lutar. Só que Jesus, ele fala o que para nós? Continua batendo. Ah, mas eu já bati. Bate mais um pouco. Sabe, muitas das vezes a porta ela vai demorar de abrir, só que não é porque Deus ele não quer que se abra. É igual eu preguei alguns dias aqui atrás, falando a respeito do povo saindo do Egito, né? Que Deus pegou o caminho mais longo para que eles conseguissem chegar no Mar Vermelho ali sem passar pela terra dos filisteus. Não é que Deus queria atrasar a vida deles. É que no meio desse caminhar tem um processo. No meio da caminhada, Deus ele está desenvolvendo coisas em você. Sabe, muitas das vezes eu vou precisar levar uns não na cara para mim aprender a ser resiliente. Porque senão depois eu não vou dar conta de lidar com aquilo que vai aparecer mais adiante. E às vezes eu penso que Deus está sendo ruim comigo, né? Ah, mas eu sou servo do Senhor, eu não deveria passar por isso. Eu não deveria sofrer, eu não deveria ser humilhado. Só que a palavra de Deus fala o quê? Que os humilhados serão exaltados. Ele não fala você não vai ser humilhado. Ele fala que é normal que você seja humilhado. Mas ele te garante que os humilhados serão exaltados. É isso que muda quem nós somos. Tiago ele fala assim lá no capítulo 1, no verso 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. Às vezes Deus demora para abrir uma porta, porque Ele está fortalecendo quem vai atravessar essa porta. Quando você atravessar, você não vai ser a mesma pessoa que bateu ali. E a demora de Deus, ela nunca é um desperdício. No mínimo é uma preparação. No mínimo, está sendo uma preparação. E aqui nós percebemos que Deus ele não está falando a respeito do como você ter a sua oração ouvida. Isso aqui não é a receita mágica para você receber o que você quiser da parte de Deus. Ele está falando a respeito de níveis de maturidade. Quando ele fala de pedir, ele fala a respeito de dependência. Quando ele fala de buscar, ele está falando a respeito de prioridade. E quando ele fala de bater, ele fala de perseverança. Esses 3 verbos, eles descrevem exatamente o que ele espera de um discípulo. Um discípulo, ele reconhece que precisa de Deus. Um discípulo, ele tem que reconhecer. O discípulo, ele organiza a vida em torno de Deus. Ele permanece fiel mesmo quando ainda não vê resultados. É exatamente isso que Jesus viveu na pele. Você lembra que lá no Getsêmani, ele pediu ao Pai. E durante toda a sua vida, nós temos esse exemplo dele buscando a vontade de Deus. E no próprio Getsêmani também. Ele pede
Mas ele fala que não seja feita a minha vontade, seja feita a sua. E na cruz, ele permanece firme até o fim. Então você percebe que na própria vida de Jesus, ele traz todos esses 3 ingredientes aqui de uma forma prática. Lá em Filipenses 2:5, Paulo fala assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É sobre isso que ele está falando. Muitos querem viver milagres extraordinários, muitos ignoram a fidelidade das pequenas coisas. Eu costumo falar para as pessoas assim: o certo nunca vai ser errado e o errado nunca vai ser certo. E aí alguém me manda mensagem e fala assim: mas eu estou fazendo aquilo que você falou para mim fazer e eu não estou vendo resultados. Eu falo assim: mas isso que você está fazendo é certo? A pessoa fala: é. Eu falo: então continua. Se você está fazendo certo, por que você vai parar? E sabe o que é uma coisa interessante? Que eu vejo como se fosse o princípio da semeadura. Porque você planta a semente e você não sabe o que está acontecendo. Talvez se você tivesse a mesma mentalidade de incrédulo, né, que nós temos nas demais áreas da nossa vida, você vai falar: acho que não está vingando nada não. Né, eu já plantei, já reguei, até agora não estou vendo nada acontecer. E é a mesma coisa que acontece quando nós agimos da forma correta. Quando você faz o certo, você não vê resultado acontecer. Só que lá na frente, quando as coisas já tiverem resolvido, alguém vai chegar e vai falar para você: quando você fez aquilo para mim, já virou uma chave. Ali já tinha resolvido. Demorou um tempo ainda para a gente chegar na conclusão. Mas ali alguma coisa já virou na minha cabeça. Quando eu vi que você começou a agir daquela forma. Então você nunca perde por você estar fazendo a coisa certa. Por um outro lado, você sempre se arrepende por você estar fazendo as coisas da forma errada. Então o reino, ele cresce dessa forma, silenciosamente, exatamente igual uma semente, diariamente. Lá em Lucas 16, ele vai falar assim: quem é fiel no pouco, também vai ser fiel no muito. Sobre o muito será colocado. Eu preciso aprender a lidar com esses extremos. O extraordinário, ele nasce dessa soma das pequenas obediências que nós fazemos. Já parou para pensar? Que um Deus tão grande, ele se preocupa com tantas minúcias, coisas que talvez nem nós mesmos, que somos pequenininhos, não se importamos. E Deus se importa. O reino de Deus, ele é constituído dessas pequenas coisas que você vai executando no dia após dia. Não foi um único ato que fez o José chegar a ser governador do Egito. Não foi uma coisa só. Foi uma vida inteira de fidelidade. Não foi uma única oração, uma única canção que fez Davi subir no trono de Israel. Foi toda uma vida de adoração. E detalhe, sem ninguém estar olhando. Eu atendi um rapaz alguns dias atrás, e ele é ministro de louvor de uma igreja muito grande lá de São Paulo. E ele vinha numa vida de pecados e estourou agora há pouco tempo. Né? Veio a público, ele perdeu o ministério, perdeu a família, perdeu o respeito das pessoas que ele conhece, perdeu a casa onde ele morava. Então você imagina como é que está a situação. E aí ele falou para mim assim: eu trabalho com música há mais de 30 anos. A igreja que eu congrego tem mais de 1000 membros. E eu cantei na frente dessa multidão a vida inteira, e faz semanas que eu não sei o que é adorar a Deus com uma música. Eu falei para ele: mas esse é o seu exercício. Porque você se acostumou a cantar para as multidões. Sabe o que você vai voltar a fazer agora? Você vai voltar a fazer igual aquela época que ninguém te conhecia, que ninguém sabia quem você era. Você vai pegar o seu violãozinho, entrar dentro do seu quarto, fechar a porta e cantar só para Deus ouvir. Sem aplauso, sem elogio. Você vai voltar, você vai aprender a adorar de novo. Porque a adoração já estava corrompida.
Ele já não adorava mais para Deus. Ele adorava para ser visto. Ele adorava para ser elogiado. E ele acabou se perdendo nesses próprios elogios que ele recebia. Os grandes milagres de Deus, eles são construídos sobre pequenas fidelidades que quase ninguém percebe. É essa mentalidade da semente. Às vezes tem pessoas que elas brotam de repente, né? Eu sempre falo da banda Morada, que foi uma banda que fez bastante sucesso há pouco tempo atrás aqui no Brasil. E eu lembro de uma vez que eles estavam sendo entrevistados e o entrevistador falou para eles: nossa, de repente vocês surgiram e a música de vocês está tocando em tudo quanto é lugar, em todas as igrejas. Daí eles falaram assim: o de repente demora muito tempo para acontecer. Porque a gente estourou agora, mas a gente já está mais de 10 anos na estrada aí. Correndo, sem ser conhecido e daí por aí. Então agora nós somos vistos, mas a gente está fazendo a mesma coisa que a gente sempre fez. Né? Então nós percebemos que é exatamente esse exercício da semente. Uma hora ela sai para fora. Então nós precisamos pedir com humildade. Nós precisamos reconhecer diariamente que nós necessitamos da graça de Deus. É o que o pastor William fala o tempo todo aqui: não existe o supercrente. Ah, mas eu sou pastor, então eu devo me enxergar como Paulo e falar assim: eu sou o pior de todos, né? Porque pelo conhecimento que eu tenho, a responsabilidade que eu tenho é maior também. A quem muito é dado, muito é cobrado. É por isso que Paulo, quando ele vai chegando no finzinho do ministério dele, ele fala assim: de todos os pecadores, dos quais eu sou o maior de todos. No começo ele brigava para falar que ele era um dos discípulos. E aí depois ele vai sendo amassado, quando chega na última carta, ele já não está se importando se você fala que ele é discípulo, que ele não é, se ele é reconhecido, se ele não é. Ele fala: eu sou o pior dos pecadores. Então isso é o reconhecimento da verdade. Não é apenas resolver problemas, é para viver de uma forma semelhante a Cristo. Quando ele fala de buscar, é para buscar o quê? Com intencionalidade. Antes de perguntar o que eu quero, eu preciso perguntar o que glorifica a Deus nessa situação. O que traria alegria para o coração de Deus? Porque às vezes eu estou querendo fazer algo que vai me beneficiar. Mas é uma coisa que Deus está falando assim: eu não acredito que você vai fazer isso. Sério? Né? Faça dessa pergunta um hábito no seu trabalho, no seu casamento, nas suas finanças, no seu relacionamento. Sabe? Começa a trazer Deus para todas as áreas da sua vida. O bater, conforme eu falei, fala de perseverança. Então, talvez eu precise de uma perseverança na minha integridade. Né? Não abandone uma vida íntegra porque o resultado está demorando demais. Ah, o que eu ganho por fazer a coisa certa? Né? Nesse país, só as pessoas que fazem a coisa errada é que se dão bem. Né? Não desista da santidade porque parece que é custoso demais. Ah, mas eu já orei tanto, pastor, eu já jejuei e nada mudou na minha vida espiritual. Não negocie os seus valores para tentar conquistar resultados mais rápidos. Quantos cristãos que eles têm abandonado os seus valores porque eles acham que eles estão ganhando mais de uma forma física, de uma forma financeira. Transforme o comum no sagrado. É o que eu falei, faça essa inversão. Não ache que a adoração é o que está aqui dentro. Comece a viver a adoração do lado de fora. Né? Eu lembro que o pastor Pedro falando assim: a Santa Ceia não é santa. Quem é santo somos nós. Então eu preciso aprender a entender que eu sou sagrado. O ritual é só ritual. A igreja é uma denominação religiosa. Eu sou a igreja de Cristo. Então eu preciso fazer essa alteração. O comum é que precisa ser o sagrado. Sirva a sua família como quem serve a Cristo.
Sabe aquela história que a gente já falou anteriormente? De parar de ficar tratando melhor os de fora do que os de dentro? Entrega o melhor que você tem para entregar para aqueles que estão dentro. Trabalhe com quem trabalha para Deus. Não importa, mas ele é o mais caro da cidade. Não importa, se ele é de Deus, então é com ele que eu vou trabalhar. Perdoe como alguém que já foi perdoado. Não se ache que você é melhor do que os outros e por isso você não vai dar perdão, que a pessoa não merece. Fale como alguém que representa o reino de Deus. Se você estava anotando essa pregação, você escreveu um livro. Jesus ele não estava ensinando um método aqui para que nós pudéssemos alcançar uma bênção. Isso aqui é coisa para crente de verdade. Não é para aventureiros, simpatizantes. Jesus não estava falando, desse jeito você vai arranjar a sua bênção. Ele ensinou uma maneira de viver. O extraordinário do reino não começa quando Deus ele altera e responde fazendo aquilo que você quer. Começa quando você percebe que alguma coisa está mudando dentro de você. Eu percebo que as coisas já não são como eram antes, porque eu mudei a minha forma de enxergar. Quando Deus ele muda a postura de quem caminha com Ele. Então quando nós aprendemos a pedir sem orgulho, buscar sem distração, bater sem desistir, nós descobrimos que Deus não estava apenas abrindo portas, Ele estava formando em mim um discípulo dEle. Eu já estou fechando aqui. Talvez você tenha chegado aqui e falou, hoje eu vou receber uma resposta da parte de Deus, né? Eu estou buscando uma resposta da parte de Deus. E a resposta que Deus ele está nos entregando hoje é literalmente Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação do entendimento. Para quê? Para que eu possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus ele não quer que crente viva de permissão. Ele quer que crente viva de vontade. Eu atendi um rapaz esses dias e ele falava acerca de divórcio, né? E ele falou, e aí? É errado, é pecado, pode, não pode? Eu falei, claro que pode. Eu falei, mas não é a vontade de Deus. Eu falei lá em Mateus, no capítulo 19, Jesus ele fala de uma forma expressa que não foi isso que Deus sonhou. E que isso acontece por causa da dureza do seu coração. Porque o ideal era que o casamento, que é uma ferramenta de Deus para você deixar de ser quem você é e se tornar o melhor que você pode ser, fosse usado tal como e construísse humildade em você. Quebrasse o coração de pedra da sua esposa. Ah, mas e se não tiver mais jeito e não sei o quê? Eu falei, não tem problema. Eu não estou falando que é proibido. É legal. Tem leis que te amparam para fazer isso. É legal, você pode fazer. Só que você está vivendo na permissão de Deus. A vontade de Deus é que os filhos sejam criados pelos pais. E que os pais criem seus filhos. Mas Ele permite que você crie o filho dos outros e os seus filhos sejam criados por outras pessoas. Não é a vontade de Deus, mas é a permissão de Deus. Porque Ele sabe que muitos de nós não vamos chegar nesse ponto bastante do quê? De persistir até conseguir. Muitos de nós vamos desistir antes da hora. E tá tudo ok. Ninguém é obrigado, Ele não vai obrigar ninguém. O reino de Deus, ele não é uma sequência de eventos sobrenaturais isolados. Ele é uma vida inteira moldada pela presença de Cristo. E o A.W. Tozer, ele tem uma frase que fala assim: o objetivo de Deus não é apenas fazer coisas por nós, mas formar Cristo em nós. É isso que mais importa para Ele. E uma frase para você levar, saindo daqui: quem faz da vida uma adoração, descobre que pedir deixa de ser desespero, buscar deixa de ser obrigação, e bater deixa de ser insistência.
Eu gostaria de pedir para que você ficasse de pé.